Então, eu tô aqui com o cachorro, meu companheiro, o guri. Não tava conseguindo ter um tempo pra gravar um vídeo lá em casa, um tempo em que eu ficasse sozinho, pelo menos, que é quando eu prefiro fazer isso aqui. Então eu achei que seria uma boa gravar numa das minhas caminhadas com o cachorro. A gente gosta de vir no terreno baldio que tem aqui perto de casa. Dá pra soltar a coleira dele, ele consegue correr, cheirar, cavar na lama. Eu consigo passar um tempo sem me preocupar com muita coisa, a não ser essa vista aqui. Então achei uma boa oportunidade. E eu queria falar sobre algo que eu estava refletindo umas semanas atrás, quando a minha filha completou 9 meses. Na verdade é na semana que ela completou 9 meses. A Bia, ela é a criança mais sorridente que eu já vi. Ela é o nenê mais feliz que eu já conheci. Quando ela acorda, não existe barulho no quarto, não existe choro. Quando ela acorda de manhã, é como se ela fosse uma pequenininha, uma ninja pequena tentando sair da cama sem que ninguém perceba ela. E quando ela não consegue fazer isso, ela começa a nos chamar para brincar, dando risada e sorrindo. Eu lembro que quando a gente estava esperando ela chegar, um dos nossos maiores medos e preocupações era quanto aos choros. Era sobre saber o que fazer quando o nenê chorasse. E não deixar que ele chorasse o tempo todo. Ou que ele se tornasse um bebê chorão, ou que a gente fizesse um trabalho ruim ao ponto do bebê não conseguir fazer outra coisa a não ser chorar reclamando. Preocupações. Mas quando a nenê chegou e as coisas foram acontecendo, a gente viu que era tudo mais fácil do que a gente pensava que seria. Era tudo mais natural, era tudo mais intuitivo do que a gente pensou que seria. Muito menos técnico do que nós pensávamos. E assim a gente foi desbravando ela e conhecendo a forma da Bia de agir e de sentir as coisas, e a gente pôde se antecipar a algumas reclamações dela e antecipar o choro. Então a gente começou a entender o motivo de cada choro e a partir disso a gente começou a se antecipar a esse motivo que fazia ela chorar, ao ponto de que muito raramente ela chorava. Tanto que os nossos vizinhos aqui brincam com nós que eles não ouvem a Bia chorar, não parece que tem um bebê na nossa casa. E aí no outro dia desses, acho que era no meio-dia, a minha esposa estava mexendo com alguma coisa de jardinagem e eu estava com a nenê. E nessas de se antecipar ao que faz ela chorar, uma das coisas foi sempre garantir que ela esteja com uma fralda sequinha. Que ao tato que a gente sinta a menor presença de xixi na fralda dela, a gente já trocava. E aí, numa desses meio-dias que a Stephanie, depois do almoço, vai fazer alguma coisa e eu fico com a nenê, a gente tava brincando de pesar o porquinho ou de, não sei, provocar o cachorro. E eu senti que ela tava mijada, que ela tava com a fralda cheia de xixi. Só que a brincadeira tava boa naquela hora. A brincadeira tava, enfim, eu pelo menos tava me divertindo, acho que a minha filha também. E eu pensei, bom, mais tarde eu troco, daqui a pouco eu troco. Na hora de eu devolver pra mãe dela e ir pro trabalho, eu troco. E ali passou uma hora, quando deu 1h20 da tarde, que eu fui trocar a fralda dela. Ela já não estava mais brincando, sorridente, sem se importar com a fralda. A fralda já tinha passado do ponto em que começou a incomodar ela.
E aí quando eu finalmente fui trocar a fralda, não foi uma troca fácil e alegre como sempre é. Parecia que eu estava tentando trocar a fralda de um jacarezinho, um crocodilinho que ficava se rolando na cama, tentando escapar de mim, tentando sair das minhas mãos. Parecia que eu estava tentando passar a guarda dela, para quem conhece jiu-jitsu. Enfim, aí não foi uma experiência agradável. E pronto, troquei aquela fralda, entreguei ela para a mãe dela e o dia seguiu. Mas eu voltei a ter esse comportamento. Eu voltei a fazer isso em relação à fralda dela, de não trocar a fralda quando eu percebia que era hora de trocar a fralda. E deixava passar e trocava mais tarde. E aí, além das trocas deixarem de ser tranquilas e fáceis, elas e ficarem difíceis, com a neném reclamando da fralda cheia e chorando e resmungando e se contorcendo, chegou num ponto que a Bia começou a ter assadura. Ela começou a se assar na região da fralda. E aí sim, aí não só a troca da fralda era difícil, mas agora a Bia resmungava e chorava sem um motivo aparente e a gente cria que era por causa das assaduras que ela começou a ter. De noite e de madrugada ela começava a resmungar e a chorar sem motivo aparente e também a gente crê que era por causa das assaduras que ela tinha. E enfim, e aí num desses dias que eu tô trocando ela e passando pomada na assadura, me veio na cabeça a frase: troque a fralda antes que o bebê chore. Troque a fralda antes que o bebê chore. Troque a fralda antes que o bebê chore. E aí muito rápido o meu pensamento saiu ali daquela fralda e foi pro meu cachorro. Sabe, eu comecei a pensar nas vezes que ele arranca a roupa do varal. E sempre que ele arrancou a roupa do varal, eu me liguei que, poxa vida, a hora que eu sempre saio passear com ele passou e eu não fui. E por isso ele tá arrancando a roupa do varal. E aí esse pensamento começou a ir para outras coisas. Meu carro, por exemplo. Meu carro faz meses que ele tá com alguns barulhos estranhos. Mas eu sempre passo na frente da oficina e digo que no mês que vem vai sobrar uma grana e eu vou mandar arrumar. Mas e quando esse bebê se assar? Será que eu vou esperar o motor do carro fundir para ele levar ele na oficina? Aí eu pensei também no meu pai, que tá com alguns problemas de saúde e eu tô para ter uma conversa séria com ele, por mais que seja por telefone, sobre esses cuidados que ele precisa ter, mas eu adio. E quando esse bebê se assar? Qual que vai ser a assadura desse bebê? Já não vai estar muito mais difícil a troca dessa fralda? Se eu for deixando. E aquelas conversas desagradáveis que o meu casamento está precisando que eu e minha esposa tenham. Aquelas conversas que não são boas de ter, que não são num tom sempre amigável, mas que a gente sabe que são necessárias para que algumas brigas não continuem acontecendo pelos próximos 50 anos. Será que essa não é uma fralda que eu estou adiando e daqui a pouco o bebê vai se assar e vai ser bem mais difícil de trocar a fralda? E as coisas que eu quero mudar na minha vida e o despertador que eu coloco mais cedo, eu vou deixar para levantar quando ele toca depois que eu tiver velho demais para fazer alguma coisa a respeito da minha vida? E aí, desde o dia que eu tive essa reflexão, passando a pomada na Bia,
Eu passei a não mais esperar para ter conversas difíceis, eu passei a não mais esperar para fazer aquilo que eu sei que vai ser desagradável. Eu passei a não mais esperar toda a brincadeira acabar para daí sim eu fazer aquilo que eu tenho que fazer para que as coisas não piorem. Porque eu estava conversando com uma pessoa esses dias que está com o casamento numa situação crítica. E uma das coisas que ela me falou foi: Deus, como que as coisas chegaram nesse ponto? Como que a gente veio parar aqui? Essa pessoa me falou. E eu não pude deixar de pensar que as coisas não chegam no ponto que elas chegam por acaso. É uma sequência de conversas difíceis evitadas, é uma sequência de vamos tapar isso aqui com o tapete, com a peneira, vamos fingir que nada disso aconteceu, não vamos encarar o elefante na sala, não vamos enfrentar o dragão do nosso relacionamento, vamos só seguir brincando do lado de fora da caverna, a gente não precisa ir lá dentro. Mas na verdade precisa. As coisas, as catástrofes da nossa vida, pelo menos boa parte delas, só se tornam catástrofes porque a gente deixa acontecer. A gente evita, a gente deixa de conversar com quem a gente tem que conversar, a gente deixa de tomar atitudes sobre nós mesmos que a gente sabe que tem que tomar, e simplesmente porque a gente acha que vai ser difícil, que vai ser desagradável, que não vai ser bom, e que a minha vida já é difícil por si mesma, porque que eu mesmo vou tornar ela mais difícil, mas na verdade a gente está plantando uma dificuldade ainda maior lá na frente. E se a gente não começar a escolher as dificuldades da nossa vida, a vida vai escolher elas por nós. E elas são bem mais difíceis e muito mais desagradáveis dos que as que a gente escolheria. Enfim, a reflexão que eu queria compartilhar era essa. Depois desse dia, a Bia nunca mais se assou. Eu nunca mais esperei para trocar a fralda dela. Pelo menos, não sempre. Eu tenho certeza que a formiga troca a fralda antes que o bebê chore. E que pena do filho da cigarra.